Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vamos ao nosso estudo. Bom, nós vamos desenvolver esse estudo, os mandamentos do bom médium, tentando desvincular a proposta do estudo da questão disciplinar. Porque existe aí muitas dúvidas a respeito de qual disciplina é mais adequada para nós que somos trabalhadores da casa espírita. Há quem diga que a disciplina não pode ser tão exigente, que nós, enquanto trabalhadores, devemos servir, produzir a hora que dá, conforme dá, assim por diante. Há outras casas, outras instituições que têm um pensamento diferente, que colocam que a disciplina ela se faz necessária para qualquer atividade espiritual. Mas o que nós gostaríamos de fazer aqui, o que nós pretendemos fazer, é fazer uma reflexão sobre o nosso compromisso e o nosso comprometimento com a espiritualidade, independente da disciplina que a casa coloca. Não estamos falando de disciplina. É o nosso compromisso, o nosso comprometimento com a espiritualidade. Porque pelos livros que a gente lê, pelas explicações que os espíritos nos fazem, a gente sabe, né, isso já é do nosso conhecimento, não é de hoje, que o desdobramento do trabalho espiritual, ele se multiplica em todas as atividades da casa, nos atendimentos do Dr. Klaus, no trabalho de almoço de domingo, falando das atividades aqui da nossa casa, dos nossos estudos, são centenas e centenas e centenas de espíritos atuando com base nas nossas atividades. Então, quando nós vamos falar, e claro, eu vou dizer isso também, os mandamentos dos médiuns, dos bons médiuns, entendam esses mandamentos entre aspas. Não existe os 10 mandamentos, 15 mandamentos. Nós colocamos desta forma apenas para que o nome, o título do estudo fique agradável, atrativo. Então, consideramos isso também um simbolismo. Agora, o que não é simbolismo? O que é real? A palavra que nós colocamos entre mandamentos e médiuns. O bom. Isso não é força de expressão, isso é real. Porque a mediunidade, ela existe. Evidentemente, não só dentro da casa espírita. Em outros templos, em outras denominações religiosas, a mediunidade como sendo a participação dos espíritos efetivamente na nossa vida, acontece o tempo todo. Então, para sermos médiuns, podemos fazer de qualquer jeito. Eu posso ser médium e trabalhar quando me dá vontade, quando me dá na telha. Eu não estaria sendo um bom médium. Eu posso trabalhar com mediunidade e não gostar de ler, não gostar de estudar, não gostar de frequentar o estudo. Eu vou ser médium, mas não vou ser um bom médium. Eu posso trabalhar a mediunidade e não gostar de disciplina, querer fazer do meu jeito. Eu vou estar sendo médium, mas não um bom médium. O que nós vamos falar aqui, o que nós vamos apresentar, são requisitos muito simples. Seria como corresponder à expectativa do mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, os benfeitores, eles depositam uma expectativa na nossa tarefa, seja qual tarefa for. E a gente tem que fazer o possível para corresponder a isso, ok? Bom, feita essa introdução, para não ficar dúvidas, vamos ao primeiro mandamento. É preciso servir com alegria. Servir com alegria. Aguinaldo, e como é que faz para a gente servir com alegria? Porque, em grande parte das vezes, isso já deve ter acontecido alguma vez com a gente. Se foi só uma vez ou outra, tudo bem, que a gente também é humano. Muitas das vezes a gente vem servir por obrigação. Ah, eu tenho que ir lá no centro hoje, né? Deixa eu ir lá no estudo, senão depois o Aguinaldo vai ficar pegando o meu pé que eu faltei do estudo. Ah, tem que ir na sessão mediúnica hoje. Eu queria ir mesmo, eu não queria, mas eu tenho que ir. Então, assim, essa postura não é legal. A gente tem que servir com alegria no sentido de compreender o seguinte. Quando você desenvolve a consciência
do tempo que você já perdeu nas encarnações passadas. E quando você desenvolve a consciência da importância da atividade espiritual, você não precisa mais de ninguém vigiando você. Você vai estar no centro e você só vai faltar quando você realmente não puder ir. Porque não é uma questão das pessoas te vigiarem, do dirigente te cobrar, é uma questão de consciência. Eu sou médium. Nós temos 4 médiums trabalhando. Se eu faltar, eu vou fazer falta. Se eu não estiver lá, os benfeitores vão deixar de atender 4, 5, 6 espíritos. Eu preciso estar lá. Ou eu sou dialogador, eu sou doutrinador. Se eu não estiver lá, não vai ter dialogador suficiente. Alguém vai ter que tirar o médium, que está trabalhando como médium, para vir doutrinar. Por quê? Porque não tem doutrinador. Eu não posso faltar. Eu vou no estudo, porque eu preciso aprender. Esta consciência faz com que a gente estabeleça uma afinidade com os bons espíritos, porque é disso que os bons espíritos precisam. Eu fui fazer palestra uma vez no centro, aí o dirigente chegou para mim e disse assim: Aguinaldo, vamos já começar logo? Eu disse: nossa, mas ainda falta 10 minutos. Ele disse: não, mas a gente já começa logo, já faz logo, já vai logo para casa. Quase que eu falei: o senhor quer que eu nem faça a palestra? Eu já faço a prece final, a gente vai embora. Porque a pressa que ele estava em se desincumbir logo daquela tarefa que parecia-me amarga, pesada demais para ele, era uma coisa incrível. Isso não é servir com alegria. Eu estava numa outra palestra, isso já faz tempo. Sentou uma senhora na primeira fileira. Uma coisa impressionante. Eu comecei a falar, ela começou a dormir. E olha, não, e além de dormir, ela começou a roncar, a ponto de atrapalhar as pessoas que estavam na fileira da frente. Sabe quando a pessoa ronca e baba assim do lado? Você sabe, eu conheço um monte de gente assim, eu não vou dar nome porque é desagradável, né? A gente fica fazendo fofoca dos outros, mas eu conheço um monte de gente que faz isso. A começar da minha neta Cecília, ronca que nem não sei o quê. Roncar. E aquilo começou a me atrapalhar, porque você está fazendo a palestra, a pessoa conversando, a pessoa dormindo, a pessoa levantando, isso não é legal. Aí eu pedi a Deus que me desse paz, e eu passei a não olhar para ela, deixei ela dormir na primeira fileira, comecei a olhar lá no fundo, e fui falando, e fui dando um exemplo, e ela dormindo. Quando terminou, formou-se uma pequena fila para me cumprimentar. Ela entrou na fila. Eu disse: não, mas aí é demais. Ela dormir na minha palestra, eu até posso perdoar. Mas ela dormir, ela vai dizer o que para mim? Ela vai fazer alguma coisa? Dormiu? Aí chegou a vez dela, ela me deu a mão e disse: nossa, que palestra linda, hein? Eu disse: eu não vou deixar passar. Não, tinha sido uma palestra longa, eu tinha feito uma abordagem filosófica. Eu disse: a senhora gostou? Eu adorei. Eu disse: e que parte que a senhora gostou mais? Mas é assim, o obsediado, os obsessores intuem. Ela me olhou e disse assim: Aguinaldo, foi tão boa que eu gostei de tudo, do começo ao fim. Miserável, miserável, né? Então, assim, no nosso entendimento, não é assim. Quando a gente tem uma consciência da importância da oportunidade do trabalho, a gente vem com alegria, alegria de servir. Então, esse é o primeiro mandamento. Alegria no servir, ter prazer em servir, ter prazer em estar aqui servindo. Óbvio que aí eu vou abrir um parêntese. Como eu disse agora há pouco, nós somos humanos. Então tem alguma semana que a gente não está tão legal, tem alguma semana que a gente está com problema na família, tem alguma semana que a gente está meio adoentado, e isso vai gerar assim uma dificuldade, a gente não vai conseguir vir com todo aquele prazer. Mas venha. O maior erro que a gente pode cometer é não vir porque não está tão bem. A menos que você esteja com uma dor que você não tem condição de ficar ali. Primeiro porque se a sua dor for física ou emocional, você vai sair daqui melhor. E se por acaso for espiritual, de algum obsessor que não quer que você venha, você vindo, você vai botar ele para fora e vai vir cumprir com sua obrigação, com o seu dever. Então, esse é o primeiro item. Tenha alegria no servir. Segundo mandamento, desenvolva
um espírito de renúncia para que você possa servir bem. O segundo mandamento do bom médium é você se vestir de uma característica que te faça ter a capacidade de renunciar a algumas coisas. Nós não vamos ser bons médiuns, nós podemos ser médiuns, mas nós não vamos conseguir ser bom médium se a gente não aprender a renunciar. Encontro social, cansaço, preguiça e sofá. É inadmissível que a gente não esteja numa tarefa para Jesus porque está cansado, porque está chovendo ou porque está frio. Se você faz isso, é um direito seu. Nós temos livre-arbítrio. O que eu estou dizendo a você é que não dá para a espiritualidade depositar confiança em você. Olha, hoje vamos apostar um trabalho lá na médium Célia. A Célia vai fazer um trabalho bom. Aí um benfeitor vai dizer assim, não, espera, não aposta nela ainda não. Vamos ver se vai estar frio à noite. Se estiver frio, ela não vai ir. Vamos apostar na médium X. Não aposta ainda não. Por quê? Ah, porque acho que ela está com vontade de sair para comer uma pizza e se os amigos convidar para a pizza, ela não vai abandonar a pizza para ir no centro, ela vai comer a pizza. Então é melhor não contar com ela. Quer dizer, nesse nível de comprometimento, fica muito difícil a gente realizar alguma coisa que preste. Vamos lá, tudo a gente tem que explicar. É óbvio que uma vez ou outra você vai faltar do centro para ir no aniversário. É óbvio que uma vez ou outra você vai faltar do centro para ir numa viagem. É claro que de vez em quando você vai faltar do centro porque você está recebendo parente na sua casa. Eu não estou dizendo que isso não possa. O que eu estou dizendo é que se a gente não tiver esse espírito de renúncia, de sacrifício, a gente não vai realizar um trabalho mediúnico a contento com o mundo espiritual. Ok? Ah, então, mas me convidaram para uma pizza. Rapaz, vai na pizza depois do trabalho, marca para outro dia da semana, dá para fazer isso. Não, mas me convidaram para um aniversário. Menino, vocês sabem disso. Aniversário não começa menos que 1h30 atrasado. Sim ou não? Dá tempo de você ir no centro, receber 10 espíritos, tomar um passe, água fluida e a festa ainda não começou. Ou seja, nós sempre teremos dificuldades objetivas e subjetivas. Dificuldade objetiva, eu fiz uma cirurgia, tenho que ficar 10 dias na cama, eu não vou no centro. É uma dificuldade intransponível. Qual que é a dificuldade subjetiva? Ah, eu fui sair para ir no centro e o portão da minha casa não abriu. Acabou a energia. Ainda bem que eu estou aqui para ensinar vocês. Você pega uma manivela, passa para o manual, roda a manivela, o portão abre. E você pode vir. Ah, eu ia ir no centro, mas está uma chuva, nem vai dar para sair de casa. Sim, mas seu carro tem goteira? O seu carro derrapa? Não, mas a gente chega lá, não tem onde estacionar e tem aquela enxurrada. Vai que eu caio na enxurrada. Pelo amor de Deus. Vocês entenderam? Essa é a dificuldade subjetiva. A gente mesmo vai criando mais dificuldade em cima da dificuldade que já existe. Certo? Então, assim, a gente precisa ter esse espírito de sacrifício. Ó, eu vou. Eu estou muito cansado, mas eu tenho que ir. Olha, eu já contei esse exemplo aqui e me desculpe ser repetitivo. É só para dar um exemplo do que é compromisso. Quando ano passado a gente sofreu muito para o Lindomar conseguir chegar aqui, ele e Ileana, ficaram aí viajando 24 horas de ônibus, de avião, de ônibus de novo. Era para chegar na segunda, chegaram na terça, quase 8 horas da noite. Imaginem só, eles estavam aí com quase 24 horas viajando de um lado para o outro para conseguir chegar aqui por causa de cancelamento de voo. Desceram em São José do Rio Preto umas 7 horas da noite e evidentemente nós os levamos para jantar, que era o mínimo que poderíamos oferecer a eles, não é? Depois de tanto sofrimento para conseguir chegar aqui. E lá no meio da churrascaria, eu estava já varado de fome, porque, né, Lindomar, com o seu espírito de comprometimento, me disse assim: Aguinaldo, nós precisávamos fazer a live do centro, lá do Culto da Esperança. Eu disse, sim.
Mas nós estamos na churrascaria, né? Pois é, mas será que a gente não consegue? Eu disse, olha, eu não vejo como a gente fazer isso, né? Mas vamos tentar. Aí procuramos lá o gerente da churrascaria, ele achou uma sala, né? Dr. Hans veio, né? E claro que a gente teve que ficar de castigo sem começar a comer até fazer a live. Essa parte foi a pior, né? Porque era falta de educação, começar a comer antes, né? E fez a live. Cara, estavam cansados, 24 horas de viagem. Poxa, o centro lá resolve, né? Deixa eu descansar, deixa eu jantar. Ele fez a live, 45 minutos, e depois nós fomos para a janta. É esse espírito de sacrifício que a gente pode ter. E isso não é nenhum favor para a espiritualidade, é o mínimo que a gente pode fazer. Nessa última viagem que eu fiz aí para Taubaté, eu fiquei 7 horas e meia no aeroporto. 7 horas e meia no aeroporto, andando de um lado para o outro, né? E eu não tenho cartão para entrar na sala VIP. Então você imagina só, né? Eu até que na hora falei assim, não, eu vou. Ela, eu sei que você está pensando, eu sei que você está pensando. Falei, eu vou. Aí teve uma hora que eu estava muito cansado, ainda era 3 horas da tarde, o meu avião só saía às 11h15 da noite. Aí eu vi lá, eu ia viajar para uma companhia aérea, né? Eu vi lá um voo. Olha, até pensei em fazer uma coisa errada. Tinha um outro voo de uma outra companhia que vinha para Rio Preto. Eu acho que eu vou entrar, fingir que eu sou dessa companhia aérea aí. Mas vocês me pegar, vai ser uma vergonha, eu sou espírito, não posso fazer isso. Falei, não, então eu vou ser honesto. Aí eu fui para a moça da companhia aérea e disse, olha, esse voo vai para Rio Preto? Sim, vai para Rio Preto. E tem vaga no avião? Sim, o avião não está lotado, tem vaga. Eu disse, e se eu fosse comprar uma passagem agora, quanto seria? 2.800. Eu disse, não, muito obrigado, eu gostei aqui de ficar aqui, né? Aí assim, incluindo no passar vergonha, eu falei, eu tô com sono. Eu já tinha tomado uns 10 cafés, falei, eu vou tomar um energético. Eu tomo um energético, eu dou uma animada. Pedi um energético, a moça me deu, eu falei, quanto que é? R$41,50. Eu digo, não, eu não quero não, eu já só estava olhando para ver se era da marca que eu queria. Rapaz, um energético em Votuporanga é R$10. Um energético, 4, dá para comprar 4. Então assim, por quê? Porque é o processo, é a lida, é a tarefa. Muito me espanta as pessoas quererem estabelecer um compromisso com o Cristo e não terem dificuldade, e não terem lutas. Nós estamos vivendo, para quem não entendeu ainda, nós estamos vivendo uma guerra espiritual sem precedentes. Sem precedentes. Particularmente o Brasil, que está predestinado a ser o celeiro do Evangelho, através de políticos, através de homens do poder, através de tudo isso que nós estamos vendo acontecer, eles querem minar isso. Esses homens e mulheres encarnados que estão do lado do mal são apenas fantoches nas mãos dos verdadeiros representantes da maldade organizada, que decidiram que o Brasil não vai ser celeiro do Evangelho. E numa guerra espiritual que nós estamos vivendo, se nós não estabelecermos um compromisso, não, eu vou fazer, eu vou driblar as dificuldades, eu vou fazer, a gente vai ser só mais um. A gente vai ser só mais um. É engraçado, né? A gente tem muita dificuldade em lidar com os próprios problemas, por conta da nossa evolução ainda limitada. Se a gente não dá conta de lidar com os nossos próprios problemas, como é que a gente vai lidar bem com a causa do Cristo que nós dizemos representar? Ou nós não somos representantes de Jesus? Que tipo de representante de Jesus a gente é que um pé de vento e uma chuva faz a gente faltar do centro? Então não dá. A gente precisa ter esta consciência. Terceiro item. É bom médium aquele que cumpre apenas com o seu dever. O que eu devo fazer? Cumprir com o seu dever. Quando é que nós somos vítimas de mistificação? Quando a vaidade não sobe a cabeça. Se cada um fizesse só aquilo que foi lhe pedido, era uma maravilha. Eu digo assim, Célia, no final do estudo eu não vou estar aqui,
você faz a prece para mim? Pois não, Aguinaldo, e você quer que eu faça o quê? Não, você só vai lá e só faz a prece. Faz uma prece, agradece, tá bom. E aí eu vou embora. Aí a Célia vem aqui e incorpora o Dr. Bezerra. Ninguém pediu para ela incorporar o Dr. Bezerra, ninguém pediu para ela dar passividade, eu pedi para ela fazer a prece. Mas aí nós somos tomados pela nossa vaidade e queremos fazer mais do que realmente nós somos convidados a fazer. Aí nós abrimos as brechas e aí então nós começamos a sermos influenciados pelos espíritos inferiores. É cumprir com o nosso dever. É cumprir com a nossa obrigação. Ah, mas por que eu não posso fazer isso? Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Assim, eu digo, a Lenita, eu estou vendo a Lenita aqui, vou pegar a Lenita como exemplo. Podia ser qualquer trabalhador. A Lenita é médium, a Lenita vem de domingo, a Lenita vem na sessão de terça-feira, uma maravilha. E a Lenita sofre uma pressão espiritual. Por quê? Porque todo mundo que serve a Jesus, todo mundo que serve ao bem, sofre uma pressão espiritual. Não tem nada de estranho nisso, não tem nada de absurdo. Aí eu chamo a Lenita e digo assim, Lenita, você está aqui há muito tempo, você é muito experiente, eu quero começar uma sessão mediúnica nova, de domingo de manhã, e eu gostaria que você coordenasse essa sessão. Antes da Lenita me responder sim, eu assumo, eu vou coordenar, ela deve pensar que o nível de pressão vai aumentar. Que a quantidade de obsessores vai aumentar. Que o nível intelectual dos obsessores vai mudar. Porque se ela era uma pedrinha no sapato dos obsessores, porque era médium, agora coordenando ela ficou uma pedra maior. Toda a atenção das trevas vai se voltar para elas. Você vai mesmo? Então vamos ver se você vai aguentar aqui o negócio. Vocês entenderam? Nossa, Aguinaldo, mas isso você amedronta a gente. Não é para amedrontar, é a realidade. É óbvio que os benfeitores equilibram o processo. Porque se você, por fazer mais o bem, você é mais pressionado pelo mal, você também é mais ajudado pelos benfeitores. Né? Porque os benfeitores que trabalham em nome do Cristo não vão deixar alguém que está servindo Jesus desamparado. Isso nunca vai acontecer. Entenderam? Aconteceu uma vez comigo. Eu vou contar. Aí eu já contei isso em algum dia aí. Eu vou contar de novo. Uma vez eu viajei para São Paulo, acho que eu contei no domingo isso. Eu viajei para São Paulo e eu não estava bem. Eu estava com uma pressão espiritual danada, mas estava muito forte mesmo. Eu digo, vai melhorar, é só na ida que eu fico tenso para viajar, fico ansioso, vai melhorar. E não melhorou. Eu fui ficando mal, aquela pressão na cabeça, uma dor de cabeça. Fiz a primeira palestra na marra, fiz assim na marra, e não melhorava. E eu orando, pedindo, para ajudar. Falei, não, mas amanhã é o segundo dia, eu vou levantar melhor. Levantei pior. Aí eu disse, não vai dar. Eu ia ficar 5 dias lá em São Paulo. Eu digo, não vai dar, não. Aí eu fui ter uma conversa séria com o Dr. Klaus. Vou dar uma sugestão, nunca vai ter conversa séria com um benfeitor espiritual. Você sempre vai perder. Você nunca vai ganhar o diálogo. E o Dr. Klaus confirmou a minha desconfiança. Ele disse, sim, tem um espírito inimigo do espiritismo que está lhe acompanhando a uma certa distância, mas está projetando energia em você. Eu digo, é mesmo? Ele disse, é. E eu nem perguntei, eu ia perguntar, mas não perguntei, vocês não vão fazer nada? Ele disse assim, esse espírito nos disse, desse jeito é fácil servir Jesus. Os encarnados, quando tem um problema, vocês ficam em volta protegendo, não deixa a gente chegar. Eu queria ver se eles estivessem sozinhos, sem a proteção de vocês, se eles continuariam a servir. E nós dissemos a ele assim, meu irmão, mesmo que a gente não estiver por perto, eles continuam servindo. E o Espírito diz, eu duvido. E o Dr. Klaus diz, então nós vamos provar. Nós não vamos afastar você, não vamos proteger o médico. Você vai acompanhar ele os 5 dias, para você ver que ele dá conta. Aí assim, eu ia dizer, depois eu pensei, falei, doutor Caio, se eu assumir um compromisso sem me consultar, se eu podia fazer isso, ou se eu podia ter me consultado primeiro, né? E foi assim, as 5 palestras, até a gente terminar, né? Para não dizer que eu aguentei até o fim, na última palestra eu perdi a passagem de avião e vim embora de carona de carro.
para chegar mais cedo, senão não ia aguentar. Mas cumprimos lá com o nosso dever. Então isso aí, todo médium passa, todo trabalhador passa, a gente tem que se acostumar com isso. Então, o terceiro item, cumpra com o seu dever. Não vá se aventurar a fazer alguma coisa que talvez você não esteja preparado para aguentar as consequências, porque como eu disse, porque é assim, né? O nível de obsessor melhora no sentido negativo, à medida que você se expande no trabalho. É que eu dei o exemplo da Lenita. Você subir um pouquinho de degrau, é mais lambada. Se subir um pouquinho mais, é mais lambada ainda. Então, às vezes, é melhor você fazer o pouco que você dá conta de fazer, do que você querer se aventurar a fazer algum trabalho que a pressão vai aumentar e você não vai dar conta. Aí você vai pôr tudo a perder aquilo que você vinha fazendo legal. Deu para entender? Quarto mandamento. Nas atividades diárias, guarda silêncio. Isso daqui está mais ligado à harmonia do sempre. Todo e qualquer assunto que não seja construtivo não deve ser comentado. Isso deveria ser uma regra para nós, em todos os setores do ser. O mal não deve ser comentado, porque quando você comenta o mal, você ajuda o mal se propagar. A menos que a sua conversa sobre o mal seja para tentar resolver a questão. Eu estou me referindo aqui às conversas de bastidores. Às vezes a pessoa, ela não está com intenção ruim. Ela não está nem fazendo fofoca, não é nem intenção dela. Mas ela está dizendo assim, acho que esse ano para mim não vai dar certo não. Acho que não vai, tem pouca inscrição, e você viu lá que o espaço também é pequeno, acho que aquele som não vai dar certo, aí eu estou achando que não vai funcionar. Aí o outro está ouvindo, ele é vigilante também, vai dizer, eu acho que você tem razão mesmo, viu? Você viu ano passado, né, como é que foi difícil lá a parte de alimentação, o garçom deixou o garfo cair, fez aquele barulhinho, um terceiro vai ouvir e vai comentar também. Agora eu pergunto a vocês, isso vai ajudar em quê? E além de não ajudar, é óbvio, você vai criar uma energia, você vai criar uma vibração que vai o ambiente ficar pesado. Eu posso até comentar o mal, porque está lá no Evangelho. Se nós podemos comentar o mal alheio. E os Espíritos respondem, quando o mal atinge apenas a pessoa, não, o problema é dela. Quando o mal atinge um grupo, aí nós deveremos revelar o mal, para que um grupo não sofra por causa de uma pessoa. Mas aí é você falar com a pessoa certa. Se tem alguém no teu grupo de almoço que mais falta do que vem, você não vai ficar comentando com todo mundo. Você vai na coordenadora do seu grupo e vai dizer, a gente está se sentindo prejudicado, porque fulano nunca está vindo aqui no centro. Se há um problema central, você também não vai comentar com A, com B, com C. Você vai levar o problema para a direção da casa. Dizer, nós estamos com um problema assim, você é o dirigente, nós gostaríamos que você resolvesse. Pronto, fechou. Você vai ali e mata a pau, resolveu ali. Quando a gente vai e vai comentando, isso vai gerando uma energia muito ruim, isso vai gerando uma energia terrível e vai fazendo mal para o ambiente da casa, vai fazendo mal para a gente. Por isso que o bom médium é aquele que trabalha em silêncio. Se eu não posso dizer nada que ajuda, eu me calo. Porque o problema o outro já tem, ele já está todo enroscado. Repito, a menos que eu possa falar para ajudar. Não, vamos lá, vamos ajudar, fulano está perturbado, mas vamos socorrer. Aí, evidentemente, é diferente. Quinto mandamento, não queira ser o médium principal. Aliás, não existe médium principal. Se tem uma coisa que pode derrubar uma casa espírita, é o médium principal. Nós temos médiuns mais comprometidos. Nós temos médiuns mais devedores. Aguinaldo, como é que a gente reconhece um médium que é bem comprometido, bem devedor? Geralmente esse médium tem que fazer live, tem que fazer palestra, tem que incorporar Dr. Klaus, né? Aí você reconhece os médios mais endividados dessas características, que são mais comprometidos com a casa. O que eu quero dizer é aquela ideia do médium brilhar sozinho, ela é muito perigosa. Quando você fala, por exemplo, de grupo mediúnico,
O que é que protege um grupo mediúnico? O que é que mantém os obsessores distantes do grupo mediúnico? Ah, Aguinaldo, eu sei, é o amor. Acertou. Aí eu pergunto, quem é que ama? Quem é que já ama? Não, eu não consigo. Então, esse item não vale. Porque teoricamente seria o amor, mas a gente ainda não ama. Bom, então o que protege o grupo? A harmonia do grupo. A afetividade do grupo. Tem uma explicação que já é antiga, que é da seguinte forma. Um espírito inferior, sobre o ponto de vista moral, pode mudar a sua aparência. Um espírito que tenha determinado conhecimento, ele pode aparecer como o Dr. Bezerra de Menezes. Um espírito inferior com conhecimento pode mudar o timbre de voz e falar como o Dr. Bezerra de Menezes. Um espírito inferior inteligente pode trazer uma mensagem supostamente uma mensagem boa para ali no meio disseminar discórdia. Só tem uma coisa que um espírito inferior não consegue dissimular. É a sua vibração. É a sua energia. E aí então nós temos um problema. Então nós temos um grupo mediúnico. Aí o trabalhador X não gosta do trabalhador Y. O trabalhador B vive fazendo fofoca do trabalhador D. O outro trabalhador tem ciúme do outro. O outro não conversa com o outro. O outro vive competindo com o outro. Então nós temos um grupo de pessoas que não se gostam, que não se afinizam. Como é que está o padrão vibratório do grupo? Está na mesma frequência do obsessor. Então ele vai se manifestar, vai dar uma mensagem, vai disseminar discórdia, e o grupo ainda vai agradecer achando que é benfeitor. Porque se você tem um grupo de pessoas que se gostam, de pessoas harmonizadas, que trabalham pela mesma causa, assim que o espírito começar a falar, ainda que ele esteja falando bonito, o grupo vai identificar uma energia ruim, uma vibração pesada, nós vamos identificar e o espírito não vai conseguir. Isso quem faz não é um médium especial, é o grupo. São os grupos que fazem, o grupo é responsável. O grande exemplo disso é o trabalho do Dr. Cláudio. Quem é que atende quase 300 pessoas toda terça-feira? Não é Dr. Cláudio, é o grupo. Qual é o grupo? O grupo da pessoa que recebe, o grupo que faz a ficha, o grupo que dá a ficha, o grupo que fica na porta, o grupo que dá passe no salão, o grupo que incorpora, o grupo que doutrina, o grupo que dá água, o grupo que repõe os copinhos, o grupo. Não tem como fazer sozinho. Não existe trabalho sozinho. Até porque todos que estão relativamente saudáveis psiquicamente doam ectoplasma para que as cirurgias espirituais sejam feitas. Então, é o grupo que faz. É o grupo. Nós vemos hoje em dia, e é comprometimento mesmo, alguns médios que acabam se destacando pelo trabalho extenso e intenso que tem. Mas não confundamos. Nós não somos missionários. De uma vez por todas, esqueçam essa ideia de sermos missionários. Nós não somos. Nós somos médiuns trabalhando pelo nosso próprio soerguimento moral. Nada mais do que isso. E assim, a grosso modo, não tem exceção. As exceções nós já conhecemos. Chico, Bezerra, Eurípides e mais meia dúzia por aí. Do resto, é tudo gente devedora. Próximo. O bom médium, ele estuda sempre. Ah, mas eu não gosto de ler. Então você vai ter um problema. Você vai ter um problema. Porque principalmente em mediunidade, nós temos que saber o que é que nós estamos fazendo. Eu preciso ler. Por isso que eu pego tanto no pé dos trabalhadores, com as ausências que tem. Então vamos lá. Vamos imaginar que numa sessão de quinta-feira nós tenhamos a comunicação de um espírito mais difícil.
Um espírito que está desencarnado há muitos séculos, um espírito que perdeu a forma humana, um espírito que está nas regiões inferiores, ele precisa ser trazido, ele precisa ser socorrido, um médico precisa ajudar, o doutrinador precisa ajudar, o grupo precisa vibrar. Sim, e como é que nós fazemos isso? Eu não sei. Então, eu expliquei isso na quarta-feira que você não veio. A gente tem que melhorar o passe, sabe o passe? Melhorar o passe, como aplicar o passe, que hora é dispersivo. Mas eu não sei. Então, porque teve uma quarta-feira que eu expliquei isso e você também não veio. Porque aí, a hora que a gente precisa, a gente não tem o recurso. Porque como amar a gente ainda não consegue, seria um critério muito bom para desempatar o negócio. O conhecimento sobre o que fazer, como fazer, é importante, a gente está estudando, a gente está lendo, assim por diante. E outra coisa, não basta o estudo de quarta-feira. Eu não consigo explicar tudo que tem que explicar aqui. Eu não consigo abordar todos os temas que precisam ser abordados. É impossível. Eu não posso falar, eu não leio o livro, mas eu não perco o estudo de quarta-feira. Tudo bem, mas é pouco. É muito pouco. Você vai ter que ler, você vai ter que aprender sobre um monte de coisa para a hora que precisar você poder fazer. Então, esse é o 6º mandamento. O bom médium, ele estuda sempre. 7º, desenvolve mecanismos de autoproteção. Nós podemos deitar na maca para o Dr. Klaus nos tratar quando nós quisermos. Até hoje, nesses 18 anos que o Dr. Klaus atende, ele nunca fez nenhuma restrição para que o trabalhador deitasse na maca. Nenhuma. Só que a gente também precisa aprender a criar a nossa própria proteção. Não dá para a gente só depender da proteção dos benfeitores espirituais. Mas eu estou sendo assediado espiritualmente. Que legal, bacana, tudo bem, até aí tudo bem, nenhuma novidade. Aí você começa a pensar, mas quando eu estou sendo mais atacado? Que pensamento que eu tive, que eu fiquei vulnerável? Que dia que isso aconteceu? Qual foi o meu tropeço? O que eu falei? O que eu tenho que mudar? O que eu preciso mudar para que determinadas entidades não me alcancem mais? Isso é desenvolver a autoproteção. Eu sei, por exemplo, que quando eu fico nervoso e falo palavrão, os obsessores me pegam. Que bom que você sabe isso. Então, em vez de você deitar na maca, para de falar palavrão. Eu estou sabendo que quando eu deito na cama com preguiça, os obsessores me pegam lá na cama mesmo. Que legal. Então, em vez de deitar na maca, não deite na cama. Que aí os obsessores não vão te pegar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque a gente precisa ir criando esses mecanismos de autoproteção. Porque, repito, a pressão vai vir, ela vai acontecer, você está sendo pressionado. E às vezes é uma questão até pessoal, que os espíritos estão te atacando, estão isso, estão aquilo. Tudo bem, a gente sabe disso. Mas quando você começa a criar esse mecanismo de autoproteção, quando você vai entendendo em que momento você pode ter o deslize e o obsessor te pegar, você evita. Você se controla. Você, por exemplo, ora mais. Eu vou orar mais, né? Eu já dei esse exemplo aqui. Você levantou. Hoje é dia de você fazer almoço no centro. 6 horas da manhã. Pleno domingo. Ninguém merece. Você veio trabalhar no caminho de Damasco, agora você aguenta. Porque aqui é assim. Viu, meus irmãos da Paraíba? Aqui é espírito devedor. Assim, 6 preguiça. É 5h30, você até pensa em não ir, mas o que você vai dizer? Aí você tem uma sorte danada que tua barriga dá um revertéis, dá assim uma cólica, sabe aquela cólica? Não é nada, é o lanche que você comeu, 11 horas da noite, depois foi dormir. Aí a pessoa diz assim, acho que eu estou sofrendo ataque espiritual, está atacando a minha barriga. Ela comeu um x-tudo, 11h35 da noite, e foi dormir. Ela tem coragem de dizer que é o obsessor que está atacando a barriga dela. Mas é até bom, porque ela sente aquela dor, aí ela vai correndo no banheiro. E é só gases. Mas ela já diz assim, nossa, eu estou com uma diarreia. Quantas vezes foi no banheiro? Uma só. Quem vai uma vez só no banheiro não está com diarreia, né? Aí ela manda mensagem assim, para alguém do grupo, olha, eu queria muito ir, mas não tá jeito, eu estou aqui no banheiro, estou com diarreia. Né? Aí põe até carinha de choro, né, para a gente ficar com dó. E volta para a cama.
Ah, mas um monte de obsessor vai deitar com você nessa hora. Porque você fez exatamente o que eles queriam. Você não estava muito legal. Mas aí junta com a preguiça, que você também já não estava com vontade de ir. Você teve uma sorte danada de ficar com um pouquinho de gases. Deu tudo certo. E você se enroscou espiritualmente. Aí depois, talvez para você melhorar, vai até quarta ou quinta-feira. Aí você fica mal domingo, não fica legal, a segunda-feira não levanta bem, porque aí a coisa complicou tudo. Deu para entender? É simples a gente entender. Próximo. 8. Estabelecer fidelidade a Kardec. Hoje em dia, a gente encontra muita coisa boa na internet. Muita coisa boa. Mas muita coisa não tão boa. E na dúvida, o que nós fazemos? Muito simples. Na dúvida, nós ficamos com Kardec. O médium falou um negócio lá que não sei, hein? Eu acho que aquilo lá não está certo, não. Muito simples. Vai lá ver o que Kardec disse. O que está escrito em Kardec? O que está escrito no livro dos médiuns? A gente tem Kardec como a maior referência em termos de espiritismo. Né? Claro, eu poderia aqui falar dos outros espíritos que vieram depois também, que é André Luiz, Dona Ivone do Amaral Pereira e tudo mais. Mas falando da fidelidade, nós ficamos fiéis a Kardec. Mas as pessoas têm o direito de fazer o que elas quiserem. Né? Eu que visito um monte de centro por aí, eu vejo coisas absurdas. E o que você faz? Eu não faço nada, eu fui convidado a fazer a palestra. Não é problema meu. Eu me lembro que uma vez eu fui com uma amiga fazer uma palestra no centro, e ela fumava igual uma chaminé. E aí a gente chegava no centro, ela dizia assim, eu vou ali fora tomar um ar. Eu já sabia que ela ia fumar. Ela ajudava eu a vender livro. E a gente foi num centro em que eles fecham o portão e ninguém entra. E ela saiu e fecharam o portão. Rapaz, e a coisa foi tão séria que ela depois batia no portão assim, E eu falei pro cara, a moça ficou para fora, vocês abrem não. Nós só abrimos com autorização do guia. Eu digo, não, então fala para esse guia aí, para autorizar o portão. Eu falei, não, o guia fecha o portão e só volta na hora de encerrar. Eu digo, meu Deus. E ela ficou para fora. Nossa, pensa numa mulher brava. Pensa numa mulher brava. Eu estava falando um dia num centro, o dirigente falou assim, seu Aguinaldo, o senhor vai fazer a palestra, só que, falou o nome do índio lá, não é mais, o índio fulano de tal, a hora que ele chegar, eu só tem que parar. Ele disse, tá bom. Aí eu falei, e como é que eu vou saber que hora que o índio vai chegar? Aí ele disse, não, o senhor vai saber. E ficou assim esse suspense. Menino, você está fazendo a palestra, o médico incorpora o índio, pena roxa, pena branca, sei lá, e dá um tapa assim na mesa. Rapaz, se você não parar a palestra, você apanha do índio. Eu parei na hora. E que Jesus nos abençoe que o índio já chegou. Então assim é umas coisas, né? Mas tudo bem, né? Cada um vai fazendo o que dá, vai fazendo do seu jeito. Agora, na nossa casa, né? Nós vamos seguindo a Kardec. Aí a pessoa, e você não diz nada? Eu não. Se me perguntam, Aguinaldo, o que você acha disso? Bom, se me perguntam, eu digo, olha, se você está me perguntando, eu acho que não seria legal por causa disso. Bom, nós vamos a Kardec, não é essa a recomendação que eles dão, tal. Agora, se não me perguntam nada, a gente tem que respeitar o hábito do centro. Eu estou ali como convidado para fazer a palestra, não tem nada demais. E a gente vai vivendo essas experiências. Tem um centro que eu ia, eu não vou mais nesse centro, que eles não me convidam mais. Bom, mas é assim, interessantíssimo, porque entra 400 pessoas no centro e você começa a fazer a palestra. Hora que dá 20 minutos, alguém manda você parar a palestra. Não importa se você acabou, se você não acabou, onde você está. Você para. Sai as 400 pessoas, toma um passo e vão embora. Entra mais 400, aí você começa a palestra de novo. Aí você vai falar de novo mais 20 minutos, você tem que começar de novo, porque o primeiro público já saiu. Quer dizer, o primeiro assistiu metade da palestra, e o segundo vai assistir metade também. E os dois vai ficar sem o final, porque não dá tempo. É só 20 minutos e depois 20 minutos, porque são públicos diferentes. E é horrível, não é? Porque como é que você prepara um tema para desenvolver numa situação como essa? Então, assim, e aí a gente vai vendo de tudo. Mas faz parte. O que eu estou recomendando aqui é que a gente precisa estudar, a gente precisa conectar com Kardec para fazer menos besteira. Mas isso aí faz parte também, essas coisas.
7º mandamento. 8º, perdão. É o 9º, obrigado, é o 9º. Não, é que quando eu toco nesse assunto, a gente vai lembrando de cada coisa que eu vou te dizer. Negócio. É impressionante. 9. Não fique com medo de perseguições. É o que nós falamos até agora em alguns itens. Por quê? Porque isso é natural. Veja, você sentir a pressão espiritual é diferente do obsessor estar atingindo você. Uma coisa é você dizer assim, senti um negócio aqui. Me deu um arrepio, entrei em casa, parece que o ambiente está meio pesado, eu quase que cheguei em ver um espírito rondando aqui. Beleza, está tudo certo. O problema não é isso. O problema é quando você baixa a vibração e ele conecta em você. Aí, essa é a parte complicada. Então, são 2 momentos diferentes. Só que a gente precisa entender que isso é assim. Servir Jesus é muito difícil. Eu me lembro de uma fala de Joana de Ângeles, que nós citamos lá em Aracaju, quando estivemos lá, que Jesus caminhava no meio da multidão e houve 3 episódios interessantes de uma pessoa que se posicionou na frente de Jesus e disse: Mestre, eu te seguirei, para onde o Senhor for, eu irei também. E Jesus disse assim: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E a pessoa desapontada se afastou. Veio uma segunda e disse: Mestre, eu irei te seguir para onde o Senhor for, mas permita primeiro que eu vá enterrar meu pai que morreu, e depois eu volto para lhe seguir. E Jesus lhe respondeu: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E a segunda pessoa também se afastou. Vindo uma terceira e dizendo: Senhor, eu vou te seguir, permita primeiro que eu vá me despedir da minha família. E Jesus respondeu: aquele que coloca a mão na charrua e olha para trás não é digno do reino dos céus. E esse terceiro também ficou para trás e Jesus continuou caminhando com poucos. E é por isso que Jesus caminha com poucos. Porque existe aí um erro nosso, um erro muito sério, de imaginar que porque a gente faz o bem, os nossos karmas vão ser cancelados. Muitos de nós criamos a ilusão que porque a gente faz alguma coisa, e é só alguma coisa, a gente não pode sofrer. Não pode ter câncer, não pode ter dificuldade financeira. Mas como? Eu ajudo tanto lá no centro, eu tenho que passar por isso? Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Os nossos karmas, pelo bem que nós fazemos, podem ser amenizados. Mas a gente tem um monte de coisa para resolver. E não dá para você imaginar, porque aí também seria uma barganha. Eu vou trabalhar lá no caos, vou me dedicar, e todo o sofrimento que eu tiver, Deus vai me tirar e eu não vou sofrer nada. E a gente sabe que não é assim que funciona, não é? Nós vamos ter que enfrentar as nossas lutas. É mais fácil. É mais fácil. Porque estando no bem, sempre é mais fácil. Estando no bem, sempre ameniza. Eu me lembro, para dar um exemplo que serve para todos nós, de uma trabalhadora que nós tínhamos, que tinha uma dor de cabeça terrível, mas era pesada mesmo. Ela só vivia à base de morfina para conseguir suportar a dor. E ela passou com o Klaus algumas vezes. E ela melhorou. Melhorou. Sei lá, 50%. E uma das vezes que ela passou no Klaus, eu acho que ela achou que era pouco. Ela disse assim para o Dr. Klaus: Dr. Klaus, eu melhorei, mas eu continuo sentindo dor. Eu melhorei, é verdade, mas eu ainda tenho que tomar remédio. Tipo assim, o senhor não vai fazer nada? Ele disse assim para ela: considerando que na encarnação passada a senhora enlouqueceu muita gente e deveria estar no sanatório, está só com essa enxaqueca, a senhora está no lucro. Bem assim. Bem assim. Bem desse jeito, né? Para ela pensar. O Dr. Klaus foi ríspido. Não. Naquele momento, era o que ela precisava ouvir, que ela tinha necessidade de ouvir aquilo. Então, assim, é mais ou menos que a gente. Porque se você trabalha no bem e a tua vida está de ponta cabeça, imagine só a porcaria que você é.
Você imagina o jeito que estaria a sua vida se você não estivesse trabalhando bem. Estaria muito pior. Bom, último item de hoje. Nós vamos parar por aqui, tem mais alguns, mas não vai dar tempo. O último de hoje. Não permita que a dúvida te neutralize. Todos nós temos dúvida, principalmente em relação à mediunidade. Ai, é o espírito mesmo? Será que é anímico? Será que é o obsessor? Será que é o benfeitor? Faço ou não faço? A dúvida, ela tem um caráter positivo, porque quem tem dúvida é sinal que quer fazer a coisa direito. A pessoa que fica insegura, não sei, eu trabalhei, mas eu acho que eu não fui bem, vou tirar uma opinião. Você que foi doutrinador lá quando eu incorporei, você acha que foi legal, foi bacana? Você não acha que eu errei, não? Essa dúvida é uma coisa positiva. Agora, quando a dúvida te neutraliza, aí não é legal. O que seria a dúvida neutralizar? Seria assim, você não ter a disposição para fazer. Eu digo assim, Júlia, você não quer fazer a prece aqui no final? Você quer, Júlia, fazer a prece no final? Não, eu tentei, né? E a Júlia diz assim, não, hoje está certo, hoje eu peguei você de surpresa, né? Tá certo. A Júlia diz assim, não, vai que eu tropeço nas palavras, vai que eu erro, vai que eu falo besteira. Não vou fazer, não. A dúvida, o medo, fez com que ela perdesse a oportunidade. Eu acho que eu sou médio. Não, eu sei que eu sou médio. O Agnaldo já me convidou para trabalhar. Mas vai que eu faço alguma coisa errada. Vai que eu penso que é espírito e é anímico. Não, eu não quero fazer nada errado, não. Não vou, não. Então são essas situações em que a dúvida nos neutraliza. Aí não. Agora, claro que quando você não tem certeza, você não vai. Aí você não vai. No ano passado, quando o Lindomar disse assim, está na hora de eu passar o bastão para você e você incorporar o espírito para fazer o encerramento do IMPAMED. Que pode ser que um ano eu não venha, eu não esteja aqui. Eu disse, de jeito nenhum. A menos que você esteja junto. Se for uma dobradinha, eu faço. Por que eu disse isso? Porque aí você tem uma segurança. É muita falta de humildade eu dizer assim, nesse exemplo que eu estou dando. Não, deixa comigo. Eu vou matar no peito, pôr no chão e fazer o gol. Fica tranquilo, fique sentado lá, deixa o negócio comigo. Para com isso. Né? Baixa a bola. Né? A gente tem que baixar a bola e reconhecer as nossas limitações. Então veja, eu estou dizendo aqui que é um equilíbrio. Você nem vai deixar de fazer, que você está perdendo a oportunidade, mas você também não vai querer fazer além aquilo que não dá. Deixa eu segurar aqui, eu acho que não é hora, eu acho que não está legal, né? Deixa eu segurar a minha aqui, não é hora de falar. Então, você segura aí, entendeu? Que aí você equilibra as coisas, você nem vai para a vaidade, achando que você dá conta de tudo, mas também não perde a oportunidade de servir, né? Porque às vezes, pela dúvida, pelo medo de errar, você acaba perde uma oportunidade. Isso não é legal, certo? Tem mais algumas aí, mas a gente provavelmente vê na próxima quarta-feira, que já são quase 9 horas, e nós então temos que encerrar os nossos estudos, tá bem? Espero que o estudo tenha sido útil, espero que vocês tenham gostado, espero que todos nós possamos refletir sobre isso, sobre o nosso compromisso, o nosso comprometimento, e nunca ficar preocupado com os outros, a não ser que seja para ajudar, certo? De terça-feira, porque precisa, e às vezes porque não precisa, aí é de cada um monte de gente falta. Às vezes falta o médium, às vezes falta o passista, às vezes falta o doutrinador. E aí, Agnaldo? Bom, eu vou vir toda terça. E se não vier ninguém? Eu vou vir toda terça. E se não vier ninguém, nós vamos atender do mesmo jeito. Então, eu sei de mim. Às vezes eu pego no pé de alguns trabalhadores, porque influencia no todo, né? Se você está muito desconectado da casa, começa a comprometer o trabalho. Aí a gente tem que pegar no pé, dizer, vamos cumprir com a disciplina. Mas de uma maneira geral, cuide de você, faça você. Quem tem que prestar contas é você. O outro é problema do outro, né? Então, venha você, faça você. A gente só tem a ganhar fazendo isso, tá bom? Muito obrigado, muita paz, até o próximo.